Como é que eu te chamo? Silvio? Silvio ou Carlos Silvio, fica à vontade, viu? Fica à vontade. Pessoal, já estamos aqui ao vivo, no ar, hoje com mais uma entrevista, com mais um bate-papo super legal. Hoje que é dia... Quanto é hoje do mês? 6 de março de 2021. Essa é a edição 222 dessa série de entrevistas que começamos em março passado, há um ano. Já passaram por aqui 221 personalidades. Não deixe de acompanhar o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Nós estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, WeCast, Castbox, Apple Podcast. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Como disse, já passaram por aqui personalidades importantes. Hoje não é diferente. O meu convidado é um mestre, jornalista, advogado, testemunha ocular dos melhores momentos vividos pelo rei do futebol, isso mesmo, Pelé, e pelo futebol brasileiro, claro. Passou por Jornal da Tarde, Revista Placar, o Estado de São Paulo, Rede Globo, passou aí por umas décadas na Rede Globo. Também escreve para o portal Terra Esportes e no site O Ângulo. No ano passado, ele lançou, rapaz, um livro. Pois é, a gente vai falar dele aqui. Meu convidado é fera, José Maria de Aquino. Que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Muito obrigado, a honra é toda minha. Satisfação enorme. A gente estava conversando ali fora antes de começar a live e disse que nós temos algo em comum, né? São Paulinos, nós somos São Paulinos. E a pergunta que eu te faço você é carioca, um carioca São Paulino? Como que se deu isso? Na verdade, eu sou fluminense. Eu nasci no estado do Rio, numa pequena cidade chamada Miracema, lá no noroeste do estado do Rio. Sim. E vim direto para São Paulo. Né? Passei de banda pelo Rio de Janeiro, nunca vivi no Rio de Janeiro. Os paulistas costumam chamar quem nasce no estado do Rio, costumavam, pelo menos, chamar quem nasce no estado do Rio, ou mesmo na capital ou no interior, de carioca. Mas eu sou fluminense, papa goiaba dos bons. Quando eu era pequenininho, lá na minha pequena Miracema, pequena, mas muito querida Miracema, eu tinha um flerte com o Flamengo. E quando eu vim para São Paulo em 1951, logo de cara, uma semana depois que eu estava aqui, trazido pelo meu irmão Paulo, que também era jornalista, eu fui ver um jogo final da final do Campeonato Paulista de 1950, já em 1951. Era São Paulo e Palmeiras. Eu fui lá disposto, de repente, a torcer para o Palmeiras. Mas roubaram tanto o São Paulo, é um jogo que ficou conhecido como Jogo da Lama, porque choveu muito, como hoje choveu no Morumbi. Sim. Não é? E aí roubaram tanto o São Paulo precisava ganhar, e acabou o empate 1-1. Eu, terminado o jogo, eu falei, eu vou torcer para esse time que foi roubado. E passei a torcer para o São Paulo. Que maravilha! Porque por uma causa, na verdade, foi uma causa, né, nobre, né? Vamos ficar do lado dos justos, né? É que o São Paulo, na década de 1940, tinha sido 2 vezes já bicampeão. Parece que havia uma combinação, uma tendência para não deixar ser tricampeão. E o São Paulo, se fosse campeão em 1950, seria tricampeão. Sim. Naquela época, cada jogo valiam 2 pontos. Hoje valem 3. Valiam 2 pontos. O São Paulo estava 5 pontos na frente e faltavam 4 jogos. Ele perdeu 3 jogos e ficou com 1 ponto atrás. Então ele precisava ganhar do Palmeiras, que era o segundo colocado, que estava 1 ponto na frente. O Teixeirinha fez um gol, anularam. Depois ele fez outro e valeu. O Aquiles fez um gol, valeu.
E aí o árbitro inglês que veio, isso era o trio de arbitragem da Inglaterra, amarrou o São Paulo, que enfiou a mão. Mas foi uma coisa tão evidente, que eu falei, sabe, eu vou torcer para esse time roubado aí. Eu não queria torcer, eu acabei torcendo. Agora, já que a gente está falando do São Paulo, eu fiz uma entrevista há 2 semanas com o Ricardo Couto, que é São Paulino, e a gente conversando, e ele também tinha expectativa assim, que o São Paulo fosse ser campeão brasileiro dessa temporada que encerrou semana passada, aí, teve 7 pontos na frente, né? Depois perdeu. Você estava com essa esperança, essa expectativa também? Não. Não? Não, eu escrevi no Face de alguns amigos que comentavam, somos 7 pontos na frente, e naquela época o São Paulo ainda estava também brigando pela Copa do Brasil, seriam 2 títulos. Isso. Eu disse, eu não tenho essa expectativa. Eu acho que o time não é bom, o time é fraco, o técnico tem um jeito só de jogar, não tem muita mudança, não tem variação durante o jogo, sai com a bola tocando, toca para aqui, toca para ali, e a gente estava cansado de ver que erros individuais acabavam armando contra-ataques do time dos adversários. Eu não sei se era um pouco de preguiça, um pouco de medo. Eu não estava com essa convicção de que poderia ser campeão. Tanto que não fiquei muito triste quando começou a desandar, não ganhar mais de ninguém, e chegou ao ponto de, se tivesse ganho do Palmeiras, estava ganhando até já vencido o tempo, não é? O empate foi na prorrogação, no acréscimo. Sim. Se tivesse ganho do Ceará, que era quase uma obrigação para um time que quer ser campeão, ainda assim teria chance, porque vencendo o Flamengo depois, na final, e aí havia uma expectativa, porque já havia vencido 4 vezes antes, não é? Eu não sei se precisasse, se acabaria vencendo, mas acabou vencendo, venceu, 2-1. Aí seríamos campeões. Mas o time já veio, esse ano aqui, só conseguiu a vitória contra o Flamengo. Isso é verdade mesmo. Eu acho que, o Bill Richberg, que é um jornalista americano, está lá em Paris agora acompanhando a gente, falando aqui, que é Palmeiras, viu? Que é palmeirense, viu? Abraço, Bill. Obrigado pela audiência aí em Paris, nessa madrugada já em Paris. Você, jornalista consagrado, a gente vai falar disso muito, vai falar também do teu livro lançado ano passado, chamado Minha Vida de Repórter, é isso, né? Minha Vida de Repórter. Que tem, inclusive, o prefácio de Milton Neves. Mas o que te levou... Minha Vida de Repórter, vamos falar dele. Você foi estudar Direito, chegou a concluir, e o que te levou a estudar? Eu concluí, estudei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, entrei em 1968, saí em 62, fui um belo curso, não tive reprovação, não tive dependência, não tive nada, advoguei um pouco, eu queria ser promotor público. E fiz um concurso para funcionário, já fui, e como eu passei bem, eu escolhi trabalhar já na Procuradoria-Geral da Justiça, já estar no ambiente, mas aí, de repente, em 1966, fim de 65, 65, abriu o Jornal da Tarde, que começou a trabalhar para ser inaugurado e para as bancas no dia 4 de janeiro de 66, e meu irmão, que era jornalista do Estadão, Paulo de Aquino, e meu cunhado, Luiz Carlos Seco, que também era jornalista do Estadão, começaram a me incentivar. Vai lá, eu não quero ser jornalista, eu quero ser promotor público. Mas aí a gente pensa assim, nós nascemos como um rio, que vai de algum lugar a outro lugar, a um ponto qualquer. A maioria deles vai para o mar. De repente, esse é o curso da minha vida. O curso do meu rio é esse, o jornalismo. Depois de tanta assistência deles, eu fui lá, fiz um teste, fui aprovado. Aí o Tom Gomes Pinto, que é um grande amigo, era o editor-chefe do esporte do Jornal da Tarde na época, né? Perguntou como eu me chamava, eu disse meu nome. Ele mostrou assim uma certa preocupação, né? E depois foi confirmado.
ele não estava muito afim de me contratar, ou pelo menos alguém, e aí depois ele contou, e alguém disse para ele, cuidado, estava o Zé Maria, que é irmão do Paulo de Aquino. O Paulo de Aquino é meio encrenqueiro, ele não era encrenqueiro, ele só não levava desaforo para casa, né? E aí ofereceu um salário que era menor do que eu ganhava até. Mas eu aceitei. Já aí foi uma questão de desaforo. Não, eu aceito. Devo ganhar menos. Não é? Eu não queria ser, mas por aquela situação eu aceitei. E foi o meu curso de vida. Foi o meu curso, o rio da minha vida. Não é? Eu gostei do jornal. Acabei advogando e fazendo jornalismo. Depois fui pegando gosto pelo jornalismo. Fui abandonando a carreira de advogado. E me abracei e não me sinto muito bem realizado. Você já entra para a área do esporte? Já vai trabalhar como jornalista na área do esporte? Então, o jornal foi para a banca em 1966. Naquela época, havia um governo militar, não é? Que muitos chamam de governo de ditadura, outros chamam de governo militar, cada um escolhe o jeito que quer falar, não é? Eu não obrigo ninguém a falar uma coisa ou outra, e nem insinuo, não é? Então, não era muito comum você ir trabalhar na área de política, por exemplo, porque havia censura, não é? Na redação do jornal existiam os censores. Toda notícia sobre política primeiro passava pela mão dos censores. E nem me chamaram também para isso. Eu já fui, como meu irmão fazia esporte, meu cunhado também, eu já fui direto para o esporte, que era mais prático. Dava até para a gente, às vezes, criticar um presidente, criticar um diretor, como o pessoal da política gostaria de criticar o presidente da República, mas não podia. Não é? Você podia criticar um diretor de futebol ou o presidente de um clube. Valia a pena. Era mais livre, né? Era mais livre. O Jornal da Tarde, né, que acabou, não existe mais, sente uma certa saudade hoje, quando você também ouviu a notícia do fim do jornal, sentiu-se assim, de certa forma, lamentou, ficou triste pelo fato? A gente lamenta o fechamento de todo e qualquer jornal, não é? Não só do Jornal da Tarde, onde eu trabalhei por 4 anos, eu entrei em 66, fim de 65, fiquei até fim de 69, quando eu fui para a Editora Abril na revista Placar. Mas por todos os jornais que se fecham, porque é emprego a menos, é uma comunicação menor, não é? A escolha do leitor já vai sendo diminuída, não é? Você é obrigado a engolir certas tendências, e é muito bom quando você tem um leque. Quanto mais jornais tem, melhor, porque você escolhe aquilo que tem. Meu pai me ensinou a ver a notícia e fazer a minha própria conclusão, seja de esporte, seja de política, de economia. Eu não sou economista, mas prefiro olhar e analisar. Eu não sou político, mas eu prefiro ler a notícia e fazer a minha própria análise. Então, eu, naturalmente, que lamentei muito o fechamento da Última Hora, do Correio Paulistano, do Correio da Manhã no Rio de Janeiro, do Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, de tantos jornais que fecharam. E especialmente do Jornal da Tarde, que foi a minha primeira casa, e era uma sensação muito grande de trabalhar no Jornal da Tarde, sabe por quê? Sim. Porque ele chamava o Jornal da Tarde e ia para a banca na tarde mesmo, não era só o nome. Era literalmente, né? Literalmente o Jornal da Tarde. A gente, todos nós fechávamos o jornal, eu era apenas uma minhoca no meio de cobras como Tom Gomes Pinto, Mino Carta, Ulisses Alves de Souza, Murilo Felisberto, não é? Luciano Ornelas, Miguel Jorge. Então, esses cobras que trabalhavam no Jornal da Tarde faziam um jornal que fechava a 1h da tarde. Ia para a banca, chegava na banca às 3h. Então, havia a possibilidade de você dar uma notícia fresquinha, não é? Você colhia uma informação pela manhã e à tarde ela estava nas bancas. Quando os jornais matutinos, você passa a noite inteira a elaborar uma notícia que chega no dia seguinte, já muitas vezes, dificilmente, com o sabor de furo, de primeira mão, porque tem rádio, tem televisão, tudo mais para dar. E isso acontecia muito no Jornal da Tarde, não é? A chegada do Garrincha, por exemplo, foi dada em primeira mão.
logo nos primeiros dias do jornal. Né? A estreia do Garrincha, dado por mim, por exemplo, ou por acaso, não por acaso, porque eu estava lá para trabalhar, não é? Foi dado em primeira mão. O jornal Estado de São Paulo noticiava, naquele dia, que o Garrincha iria esperar mais 30 dias. Ele veio muito lesionado do Botafogo, do Rio para cá, e no Corinthians, e demorava a estrear, já estava quase um mês ou mais de mês para estrear e não acontecia, porque ele estava tentando se recuperar. Né? E o jornal Estado de São Paulo, naquele dia, numa terça-feira, saía com a manchete de página de esporte, dizendo que o Garrincha estrearia só daí a 30 dias. Ou seja, da Garrincha, mais 30 dias. Eu fui lá pela manhã, era véspera de um jogo na quarta-feira, normalmente não aconteceria nada. O Oswaldo Brandão fez um pequeno teste, um treinamento com o Garrincha, ele, um lateral marcando. Eu perguntei ao Oswaldo Brandão se havia uma novidade, ele ficou meio bravo. Ele era muito meu amigo, mas ficou bravo. Ele sempre fingia que ele estava bravo. Você não viu? Eu falei, eu vi. Então, vai jogar? Vai jogar. Então, eu saí correndo, fui para a redação e dei a notícia. Enquanto o jornal Estado de São Paulo e todos os outros jornais davam notícia que ele ia esperar mais 30 dias, o Jornal da Tarde, 2 horas depois, ia para a banca dizendo que o Garrincha estrearia no dia seguinte, na quarta-feira. A manchete foi, amanhã tem Mané. Então essa era uma emoção muito grande, era uma sensação. Você sentia o prazer em trabalhar. Então um jornal desse que fecha, tendo sido um marco divisório no jornalismo, não é? A gente fala antes da última hora de Samuel Weiner e depois da última hora de Samuel Weiner. Depois se diz antes do Jornal da Tarde e depois do Jornal da Tarde. Porque era um jornal bonito, leve, que ia para as bancas e que emocionava. Foi uma pena que fechou, mas a vida é assim, todos nós um dia... Quando é que você vai para a Globo? Você falou em revista Placar. Você sai da Placar e vai para... Quando é que você vai para a Globo e quanto tempo você fica lá? Na Globo? Isso. Eu trabalhei de 66 a 69, fim de 69, no Jornal da Tarde, e no início de 70, eu fui para a revista Placar, na Editora Abril. Em maio de 82, portanto, 12 anos depois, eu recebi um convite para comentar a Copa de 82 na Espanha pela Rede Globo. A Rede Globo ia transmitir a Copa e transmitiu com exclusividade. E montou 3 equipes. Eram os 16 clubes, as 16 seleções, eram divididas em 6 grupos e cada equipe montada comentava jogos de 2 grupos. Então, uma equipe era com Luciano do Vale e o Márcio Guedes. A outra era Galvão Bueno e Sérgio Noronha. E a terceira equipe era o Carlos Valadares, no Locutor de Minas, e eu. Quer dizer, eles não tinham um comentarista. Então, fizeram uma pesquisa entre os jornalistas do Brasil, quem poderia ser esse terceiro comentarista. E as pessoas me indicaram, porque eu trabalhava no Jornal da Tarde, ganhei prêmio ESP, ganhei prêmio da CESP. Eu era um jornalista que tinha um certo cabedal. E na revista Placar também tinha bastante sucesso. Eu era um jornalista muito lido. E aí me escolheram e me convidaram. Aí eu saí fui demitido, na verdade, da revista Placar e fui trabalhar na TV Globo na Copa de 82. E aí acabei ficando até 1995, 13 anos. E daí eu fui para a Sport TV e fiquei 10 anos entre Sport TV e Globosat. Agora você foi demitido da Placar e foi para a Globo, porque eu li uma informação, me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, que você recebeu um convite para ser comentarista na Copa de 82 e a Placar só aceitaria emprestá-lo caso você citasse nos comentários que você era da Placar. Teve isso? Eu ouvi isso. Não é natural, não é? É natural que o diretor fizesse um pedido, não é? Eu não estava escalado da revista Placar para ir para a Copa. A Globo me chamou.
Então o diretor disse assim: eu só libero se cada vez que o Zé Maria de Aquino falar, derem um crédito dizendo Zé Maria de Aquino é da revista Placar. Logo de cara, o Ciro José, que era o diretor da Globo, ele concordou, mas depois ele foi olhar os contratos e viu que era impossível, não é? Nenhum banco, como hoje fazem, nenhuma fábrica de cerveja, não é, paga milhões e milhões para poder ter o seu nome citado durante uma transmissão e vai permitir que se cite o nome de uma revista só porque um repórter está lá emprestado, não é? Não, não seria mesmo possível, seria uma coisa meio que absurda. Era muita farinha para um caminhãozinho só, não é? Então, criou-se um impasse. Não, eu só empresto, só cedo, só permito se falar. Não podemos falar. Aí tivemos uma conversa. Ele falou, então, se você quiser ir, eu cortei o diálogo e falei, eu tenho que me demitir. Se o problema é esse, eu vou me demitir, mas não porque eu queira me demitir para ir, eu não faço isso. Eu vou me demitir porque você está me mostrando que não se interessa pelo meu trabalho. Então, tudo bem, eu vou embora. Ou não, então vamos fazer diferente. Eu te demito, não é? E você vai. E foi ótimo para mim, porque eu troquei uma revista que já começava a fazer um pouco de água, já não era a revista do sonho de 1970, quando nós montamos, não é? Já tinha 12 anos, já tinha alguns probleminhas e tal, para o meu gosto, não é? E troquei pela TV, pela Rede Globo, parece que foi uma boa troca. E de lambuja fui trabalhar também no jornal O Estado de São Paulo. Então eu saí de um e fui trabalhar em 2 grandes lugares. Mas eu fui demitido nessa situação. Sensacional. O Bill Richenberg manda uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu entendi, Bill. Caso contrário, você me corrija. Ele quer saber se você lembra aí do Bauer, que era vizinho dele no Java Bauer, do vizinho no Brooklyn. Conhece? Se conheço. Aliás, o Bauer residiu muito tempo aqui no Brooklyn também. Eu moro no Brooklyn. Ele residia numa bela casa na rua Nova York. José Carlos Bauer. Sim, eu me lembro dele. E tem não sei se ele está falando isso por uma passagem que eu tive com o José Carlos Bauer. Conte-nos. Hein? Conte-nos. Eu vou contar. Eu trabalhava já na TV Globo, e um dia eu saí assim na Praça Marechal Deodoro, que a TV Globo naquela época era na Praça Marechal Deodoro, e dei de cara entrando no metrô com o Zé Carlos Bauer, numa situação meio delicada, estava meio cabisbaixo, não estava numa situação financeira boa. Eu dei meu alô, Bauer, tudo bem? Tudo bem, você, Zé Maria? Tudo bem. Falei, você está por aqui, perdido por aqui? Ele disse, não, toda segunda-feira eu venho aqui na Barra Funda, porque eu tenho um amigo que tem uma oficina mecânica, uma coisa assim, e faz um churrasquinho. E aí dá para comer uma carninha. É uma coisa para fazer chorar. Não é? Porque dá para comer uma carninha significa dizer, eu não tenho comido muita carne. Não é? Eu falei, irmão, você parece que está meio situação, não estou gostando. Ele falou, eu não tenho um frango para comer no Natal. Foi bem claro. Eu falei, não, você me dá a sua conta bancária que você vai comer o frango no Natal. Mas minha conta bancária não tem saldo. Eu vou colocar um saldo lá. Vou conversar com amigos são paulinos e nós vamos colocar um saldo para você comer um frango. Eu não conversei com ninguém, porque você conversa com uma pessoa, ela fala, não tem nada a ver com isso. Não, o que você quer fazer? As coisas, faça você. Não fique contando muito com os outros. E eu coloquei. Passados uns dias, ele agradeceu e tal, não sei o quê. Aquela grana acabou. Era natural. E aí eu coloquei outra vez. Numa terceira não adiantava, não seria a solução. Falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou ver se eu arranjo um trabalho para você lá no São Paulo. O Gino trabalha lá, o Pô é técnico, foi técnico. O Gino é o prefeito do Morumbi, né? Eu vou falar com o pessoal. E fui lá e falei com o Fernando Casal de Rey, que era o presidente. Falei, precisa arranjar assim, você sabe que ele tem um probleminha com São Paulo, ele saiu daqui, não estava meio que brigado. Eu falei, não tem mais nada a ver uma coisa com outra.
Ele está numa situação complicada e tal, não sei o que. Ele falou, deixa comigo que eu vou ver. E demorou. Eu falei uma vez, duas vezes e nada. Aí faleceu o José Poi. Teve uma missa de 7º dia na igreja de Nossa Senhora do Brasil, ali na Avenida Brasil. Sim. E eu fui lá. E estavam lá todo o pessoal da Alta do São Paulo, o Galvão Nunes Galvão, que tinha sido presidente, Carlos Caboclo, que é o pai do presidente da CBF, José da Lora, e estava aquele pessoal todo. Aí estava o Fernando Casado Henrique, que era o presidente naquele momento. E num canto eu vi que estava o Bauer, com aquela mesma roupa, aquele mesmo casacão que eu havia encontrado com ele na Praça Marechal Deodoro, uma situação complicada. Eu chamei o Bauer para perto de mim e falei para o grupo, depois da missa, naturalmente. Vocês conhecem esse cidadão aqui? E nenhum deles conhecia. Eu falei, vocês não sabem, o senhor São Paulino, o senhor foi presidente, você é diretor, você é o presidente, não sabe quem é essa pessoa? Ah. Eu falei, esse é o Zé Carlos Bauer. Não parece, não é? Mas é ele. E falei assim, Fernando Casal, você não precisa mais arranjar aquele emprego para ele. Nós já arranjamos um emprego para ele no Corinthians. Ele vai trabalhar com teleco na biblioteca do Corinthians. Não, isso não pode. Não, vai, já conseguimos. Já que você não conseguiu lá, ele vai trabalhar no Corinthians. Era mentira. Não é? Às vezes você vai mentir, contar uma mentirinha, que logo depois vai ser desmentida, não faz mal a ninguém. Falou, não, me dá 3 dias que eu vou resolver isso aí. E estava lá o diretor de futebol, ele chamou o diretor de futebol e deu uma ordem para ele. E 3 dias depois, o Bauer foi chamado para trabalhar no São Paulo. Que maravilha, maravilha, maravilha. São dessas boas atitudes que nós precisamos. Significava dizer o quê? Que ele tinha o INSS, tinha plano de saúde para ele e a família, a senhora dele, a mulher dele, vivia numa cadeira de rodas, tinha cesta básica e tinha um salário. Não era muito grande, mas já estava ótimo para quem não estava com nada. Exatamente, exatamente. Minha Vida de Repórter, organização do jornalista Nelson Nunes, prefácio de Milton Neves. Qual editora? Letras do Brasil. A editora Letras do Brasil. Quem quiser adquirir, tem que entrar no site da editora Letras do Brasil. É muito simples. Aparece, clica, paga baratinho. Baratinho não significa que é de graça, porque eu não vou fazer uma coisa que não vale a pena. São 370 páginas, onde eu conto 40 anos da minha vida. É autobiográfico? Hein? É autobiográfico o livro? Não, o livro é só coisas que eu vivi, não é? Momentos que eu vivi na minha vida de repórter. Nada fora nada fora da profissão, nada de família. Foi lançado ano passado? 2020, desculpa, ou 2019? Não, 2020. 2020. Como eu fui para a Copa de 1970, pela revista Placar, nós planejamos fazer no 2020, que era os 50 anos da Copa, não é? Então tem muitas histórias que eu vivi na Copa, durante a Copa. Muitas histórias vividas na Placar, no Jornal da Tarde, muitas histórias, não todas, vividas na Rede Globo, no Estadão. Então a gente planejou lançar em 1920, não é? Que eram 50 anos. E aí veio a pandemia e não pudemos fazer um lançamento com aquele tradicional vinhozinho para reunir os amigos, para contar a história, para dar um autógrafo. Fomos obrigados, pela pandemia, a lançar apenas no site. Então não teve tarde de autógrafo ainda, noite de autógrafo. Ainda, um dia, quem sabe, quando acabar a pandemia, a gente faz uma 4ª ou a 5ª edição, né, e lança para os amigos poderem tomar um vinho. E aqueles que compraram já o livro poderão levar, eu farei um autógrafo com o maior prazer. Mas demorou muito para escrever um livro, Zé Maria? Olha, eu tenho 40 anos de história ali, né? Eu tenho mais 10, que é um segundo volume, digamos assim. Sim. Você não escreve de afogadilho, são 370 páginas, onde tem as histórias que eu vivi,
E tem algumas reportagens que eu escrevi que são marcantes na minha vida, por exemplo, uma série de reportagens que eu escrevi junto com Michel Laurence, que nos deram um prêmio ESSO de jornalismo. Não é? Então, também vale a pena e coloquei no livro. Você vai escrevendo aos poucos, não é? Eu trabalhava na Rede Globo, fazia meu trabalho, tinha um momento de folga em que eu ficava na transição da turma da manhã para a turma da tarde, e eu sentava no computador e escrevendo, me lembrando das histórias, escrevendo. Cada história, cada momento, não é cada história apenas, mas cada momento que eu vivi, não é? Eu dava um título e escrevia. Em determinado outro instante, eu lembrava de mais um momento, ia lá, colocava o título e escrevia. E fui acumulando, acumulando, acumulando. Me diz uma coisa, você falou que tem histórias aí. Você cobriu o casamento de Pelé. É uma das histórias também que está no livro? É uma das histórias que está no livro. E qual é a história que você considera assim, mais, digamos, fascinante? Não, sem contar a história, senão as pessoas não vão comprar o livro. Não, pode contar, mas são 169 histórias. Momentos, eu não falo de história, falo de momentos. Então, se eu contar uma, duas, três, não vai perder o sabor, ao contrário, vai aguçar a curiosidade, e aí as pessoas vão lá no site Letras do Brasil e podem comprar o livro para ver todas as histórias. Não é? Uma que eu sempre conto foi com o Obdúlio Varela. Você sabe quem foi o Obdúlio Varela? Claro, mais ou menos. Carrasco de 50. É o Carrasco de 50. Aquele que ganhou do Brasil na Copa de 50 no Maracanã, calando o Maracanã. Dizem com 200 mil pessoas. Eu tinha idade para estar lá, mas não estava. Porque todo mundo disse que estava lá. Eu fui... O jogo que crucificaram o Barbosa até o dia que ele morreu. Então, ele nunca deu entrevista a um jornalista brasileiro desde então. Muitos foram lá no Uruguai, em Montevidéu, tentar entrevistá-lo, ele dizia, não falo para brasileiro, não é? Um dia eu tive que fazer um jogo da Libertadores do São Paulo contra o Independiente, lá em Buenos Aires, mas tinha um jogo na terça-feira, um dia antes, em Montevidéu, que era Nacional e Peñarol, e eu quis ver. Naquela época se viajava com tranquilidade e facilmente. E eu pedi então que a passagem me levasse para Montevidéu. Eu cheguei lá, liguei para um amigo, perguntei onde ele estava, ele me disse que eu podia encontrá-lo no Cruz Jackson, no Parque Maldonado, em Montevidéu. E eu peguei o táxi e fui para lá. Cheguei lá umas 7h30, 8 horas. Ele estava jogando bocha. Os amigos dele perguntaram, o que o senhor deseja? O que você deseja, garoto? Eu era um garoto na época. Eu queria falar com o senhor Obdúlio. Ele falou, você vai perder seu tempo, ele não fala com brasileiro. Eu falei, eu sou jornalista brasileiro. Ele não fala com jornalista brasileiro. Mas disseram, negro. No Uruguai se chama o cara que é negro de negro e ninguém se ofende. Não existe esse preconceito, não é? Negro, ele olhou, falou, esse aqui é um jornalista brasileiro que quer falar com você. Ele baixou a cabeça e continuou jogando bote. Eu fiquei ali, cruzei os braços, fiquei ali. Eles me disseram, vai embora, você não vai conseguir falar com ele. Eu não tenho nada a fazer. E fiquei ali. Era 8, 8 e pouco. Quando eram umas 10 e pouco, quase 2 horas, mais ou mais de 2 horas, ele deve ter pensado, esse cara é um chato. O que ele quer? Ele parou de jogar e chegou na minha direção e falou, o que você deseja? Eu falei, eu gostaria de falar com o senhor. Ele parou, me olhou um minuto e falou, o que você bebe? Eu falei, eu bebo cerveja. Ele falou, eu bebo uísque, vamos sentar. E conversamos 2 ou 3 ou 4 horas. Caramba! O cara que não dava entrevista falou esse tempo todo. Não, mas aí conversamos de tudo, da vida, da Copa de 50. E aí só paramos lá para 1h30, 1 e tanto da madrugada, quando ele começou a falar mal do governo. E os amigos disseram, moço, o senhor já teve sorte, ele nunca falou com o brasileiro. Vai embora, porque ele agora está falando mal do governo, ele aqui é respeitado, mas o senhor não é conhecido. Eu falei, está na hora de ir embora, até porque eu estava com azia terrível.
Estava tomando cerveja e não estava comendo nada. Essa eu gosto. Quando você diz que essa é uma história, uma das histórias mais fascinantes, hoje, jornalista, ganhou prêmios ESSO, que é, né, a maravilha ganhar um ESSO, e você, São Paulino, jornalista, com oportunidade de ir lá cobrir o jogo de São Paulo, pede para mudar a passagem. Eu te pergunto, a profissão de jornalista, ela é fascinante e, ao mesmo tempo, desafiadora? Ela é as duas coisas. Hoje, o desafio é menor. Porque, em termos de viagem, por exemplo, já não se viaja tanto. Né? Principalmente na área de esporte. Antigamente, na revista Pra Cá, o diretor chegava e falava: Zé Maria, arruma a mala que depois de amanhã você vai para os Estados Unidos entrevistar o Tostão em Houston. Ô Zé Maria, arruma a mala que você vai em Portugal amanhã, depois de amanhã, na sexta-feira, para fazer os jogos da loteria esportiva. Ficar 2 dias. Ou então ele chegava e dizia: arruma a mala que você vai a Moscou fazer um jogo para mostrar como é que está a seleção russa, que depois vai jogar com a seleção brasileira. Isso tudo não estou falando de orelhada. Todas as coisas que aconteceram. Hoje, nem a Rede Globo manda o narrador e comentarista para os estádios em jogos longe daqui. Né? Às vezes até o jogo em São Paulo fica no estúdio. Vai um repórter. Né? A eliminatória hoje se faz da redação. Né? Repórter de jornal, de estado, faz tudo pela televisão. Então esse desafio de você pegar um passaporte e enfiar no bolso e não saber o que você vai encontrar lá fora, não existe mais. E esse tudo nós tivemos. Eu tive. E tudo isso está no livro. Quando você você passa muitos apertos, não é? Naturalmente. Eu vou contar mais uma, posso? Fica à vontade, rapaz. Quem manda você aqui, ó. Não. Em 73, eu fui mandado para Moscou para fazer esse jogo da seleção russa, que depois o Brasil ia lá jogar. Eu fui na frente. Só que eu não tinha visto. Em 73, a cortina de ferro era fechada. Você não entrava lá sem visto, evidentemente. E nem eu falava, nem falo russo. Quer dizer, eu estaria lá até hoje no aeroporto esperando alguma coisa. Quando eu cheguei em Frankfurt, na Alemanha, o funcionário falou: "Você não pode, eu não vou dar você colocar no avião, porque você não vai descer lá. Você precisa ter visto." Eu, então, da minha cabeça, olhei no placar onde tinha lugar para ir, e eu tinha o plano B, evidentemente. E fui para Amsterdã, onde jogava um cidadão chamado Cruyff, que era o Pelé branco da época. Johan Cruyff. Onde tinha o Ajax, que ia disputar 4, 5 dias depois a Copa dos Campeões contra a Juventus da Itália em Belgrado, que na época era Iugoslávia. Hoje Sérvia, capital da Sérvia. Então eu virei a mão e fui para Amsterdã. Fui entrevistar o Cruyff, que cobrava $1.500. Eu tinha que entrevistar de graça, evidentemente, porque eu não tinha esse dinheiro. Não é? E me entrevistei. E de lá eu fui para Belgrado. E em Belgrado eu não tinha visto de entrada também. Mas era tanta gente, uma confusão tão grande no aeroporto, e falaram: vai embora, não perturba. Porque tinha 40 mil italianos para ver o jogo e tinha 15 mil holandeses no estádio Maracanã de Belgrado, né, do Estrela Vermelha. E aí eu pedi um hotel e só tinha um hotel para você dormir uma noite. Na noite seguinte já não tinha mais, porque estavam todos alugados para os torcedores italianos e holandeses. E aí me aconselharam um enxadrista iugoslavo que estava ali no hotel, com um enxadrista argentino que também não tinha para onde ir, disse para mim: "Olha, se eu fosse você, eu ia para a sua embaixada,
Porque você não vai encontrar lugar para ficar, você vai morar, vai dormir na rua e não é bom dormir na rua. E eu fui para a embaixada. E não tinha mesmo hotel, lugar nenhum. A única coisa que me arranjaram, presta bem atenção no que eu vou contar, foi para dormir numa casa de família. Até aí tudo bem. E tem que pagar, mais caro do que o hotel, tudo bem. Arranje uma casa de família que eu vou dormir. Eu vou pagar, me dá um recibo e eu apresento na editora. Sim. Na casa de família era um casal de senhores bem idosos e um filho que era excepcional. Então eu disse, como é que eu vou fazer? Eles vão me dar uma chave para entrar na hora que eu chegar de madrugada? Evidentemente que não iam me dar uma chave. Eu disse, eu vou bater na porta e vão abrir? Também não, porque é um casal de idosos. Não vai chegar 1 hora da madrugada e bater na porta para abrir. Então, como é que eu vou entrar? Você sabe qual foi a solução? Vamos deixar. Isso quem arranjou foi o motorista da embaixada, que era iugoslavo, mas falava português. O que ele arranjou? Nós vamos deixar a janela do quarto, que dava para a rua, encostada. Quando você chegar, você empurra a janela e entra, pula de dentro para fora. Aliás, de fora para dentro. E às 5 horas da manhã, quando você for embora para ir para o aeroporto, você faça o inverso. Você pula de dentro para fora. Eu falei, aí já complica um pouco. Mas é a única saída. Eu falei, e se a polícia me pegar? Ele disse, é melhor não pegar. Isso está no livro. São histórias contadas no livro. São momentos que eu vivi no livro. Sensacional. Isso aí eu posso contar, porque isso só leva a pessoa a comprar o livro. A comprar o livro para ler essa história na íntegra. Eu estou contando aqui rapidamente. Resumindo. Porque ela é estendida. Existem mais detalhes desse motorista, que era um grande picareta. Né? Porque há uma continuação. Claro, então, e isso é bom, deixa as pessoas, aguça as pessoas. Então, esses momentos todos eu vivi. Hoje não se vive mais. Então, é um desafio, é gostoso, é adrenalina pura. Não é? O livro poderia ser chamado Adrenalina Pura. Mas eu quis colocar minha vida de repórter, porque tem muitas passagens muito interessantes. Qual é a análise que você faz em relação ao texto jornalístico esportivo da época que você começou até ter os grandes dias aí e hoje? Mudou alguma coisa? Você percebe ou sente falta de alguma coisa? Antigamente tinha bons jornalistas, grandes jornalistas, e tinha jornalistas que não eram grandes jornalistas. Assim como até hoje tem grandes advogados e advogados que não são grandes advogados. Né? Tem grandes médicos e tem médico que é carniceiro. Toda profissão tem bons e tem os maus, os ruins. Hoje é a mesma coisa. Tem grandes jornalistas. Tem muito garoto saindo da faculdade que é uma competência, é uma capacidade, não é? Que mostram ser grande jornalista. A imprensa é que mudou um pouco, não é? O jornal que mudou? O que mudou? O jornal, por que mudou? Porque veio a internet, não é? Você hoje não pode pensar em fazer uma revista mais semanal, que saía na terça-feira com coisas novas, saborosas. Hoje a internet conta tudo, a televisão mostra tudo, não é? É tudo muito dinâmico. Antigamente você ia fazer uma reportagem para a televisão, ia um cinegrafista, iam 2 auxiliares. Hoje o próprio repórter vai, leva uma câmera. Leva o celular. Filma. Pois é, uma câmera do celular. Hoje ele filma, fala e manda direto, não é? São raras as reportagens feitas com cinegrafistas. Então, tudo isso mudou. Perdeu o sabor, perdeu a adrenalina. Ou mudou o tipo de adrenalina. Porque o repórter que vai fazer com o celular, ele vai também com uma descarga de adrenalina. Pode dar certo, pode não dar certo. Né? Mas antigamente era muito mais complicado. Você e alguns outros também, outro dia eu estava conversando sobre isso com o Elvídio Matos,
é reconhecido como um jornalista esportivo. Grande jornalista. E gente boa demais também. Mas, acima de tudo, é um jornalista. Te incomoda ser chamado de jornalista esportivo? Eu não me incomodo, mas eu sempre digo, eu não sou jornalista esportivo, porque não existe uma faculdade, eu não fiz faculdade, eu fiz a faculdade de Direito. Antigamente não era exigido diploma de jornalista para se trabalhar, não é? nem diploma algum. Você sentava numa máquina de escrever daquela grandona, né? Ou então numa letra, ou numa Olivetti, e escrevia. Você tinha que saber português. Eu sabia mais do que português, mas bastava saber português para fazer uma coisa decente, né? E ainda tinha a revisão. Mas não existe faculdade de jornalismo esportivo. Existe faculdade de jornalista. Aí você vai trabalhar na área do esporte, vai trabalhar na área de política, de economia, de cidade, de polícia. Então, eu sou jornalista esportivo. Não, eu sou um jornalista que trabalhei sempre na área de esporte. Me diz uma coisa, eu não vi o homem jogar. Eu comecei a acompanhar futebol, tenho 43 anos, mas comecei a acompanhar futebol da década de 90 para cá, porque eu vivia na roça e não tinha televisão. Portanto, não vi. Minha pergunta é sobre o rei do futebol, Pelé. Então, nada mais justo e apropriado do que fazer essa pergunta para você, que viu de perto o homem jogar. Pelé, ele foi apenas o melhor jogador da época dele, ou ele é, de fato, o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Ele não é o melhor da época dele. Eu acho que ele é o melhor de todos os tempos. Até porque o futebol, em termos de preparo físico, está havendo uma modificação, está ficando diferente, mais pegado, mais jogado. O grande jogador, ele jogaria hoje melhor do que jogou na época dele. Já para cortar a próxima pergunta, né, que você vai fazer. Jogaria hoje? Jogaria melhor. Porque ele tinha preparo físico já na sua época. Eu, quando vejo os filmes dele, que passa toda hora, vem na internet, eu, de vez em quando, ainda vejo Pelé Eterno, que tem 483 gols por aí, não é? Eu, às vezes, anoto os gols que ele fez e mostrando que ele não parava nas faltas, né? Eu, outro dia, escrevi que se ele parasse para reclamar das faltas que ele sofria, 30% a 40% dos gols que ele marcou não seriam feitos, porque ele teria parado. E ele continuava. Ele sofria a falta, ele continuava. Ele sofria a falta e ia para cima do marcador. Não é? Jogava no vão das pernas, fazia tabela na canela das pernas do marcador e foi fazer 1.200 e tantos gols. Não é? Ele não só foi o melhor, ele vai ser eternamente o melhor. Muitos vão chegar perto dele. Eu acho que hoje o Messi é o melhor jogador dele. É o melhor jogador da atualidade. Se aproxima do Pelé? Não vai se aproximar, mas é o melhor jogador da atualidade. Então, hoje, na atualidade, ninguém é igual ao Messi. Outro dia eu vi, o Zico foi melhor. O Zico foi, junto com o Zezinho, o segundo maior jogador de todos os tempos no Brasil, para mim. Claro, tudo que eu falo é para mim. Né? A gente não precisa falar, para mim é assim. Não, se eu estou falando é o que é para mim. Não é? Se for de você, eu vou falar, o Rui Barbosa falou tal coisa. Não vou falar que eu falei. Então, mas está muito longe dele. Agora, o Messi é um excelente jogador. Por quê? Porque enquanto o Cristiano Ronaldo marca gols, e aí precisa de pessoas que trabalham para a bola chegar nele, ele é um fantástico artilheiro. O Messi, ele arma jogadas, ele serve o companheiro e marca gols. Ele faz as três coisas. O Cristiano Ronaldo faz uma das coisas e faz muito bem. Faz com excelente condição. Qual é a função? Marcar gols. Ele marca gols. Qual é a função do Messi? Armar a jogada, servir companheiros e marcar gols. Ele faz as três coisas. Essa é a diferença dos dois. Né? O Ronaldo seria o Cristiano, mais do que o Cristiano Ronaldo é hoje. Mas teve as contusões dele e foi um centroavante fantástico.
mas não era um jogador de servir o companheiro. Não é? Ele era servido. Qual é a análise, então, que você faz em relação ao futebol daquela época? Porque até alguns comentam sobre o espaço que os jogadores tinham naquela época, um espaço, hoje, em função do jogador ter uma preparação física melhor, diminuiu-se o espaço para jogar futebol. Você vê assim? E o que você acha também da tecnologia, como vai inserido aí no futebol? O preparo físico hoje é melhor e é maior. Isso dá condição de que muito jogador, perna de pau, sem nenhuma habilidade, por ganhar um bom preparo físico, jogue em times importantes até. Então ele marca o jogador, não marca a bola. Enfeia muito o futebol. Obriga o time a ficar jogando bola de toques laterais, que é para onde a marcação é menor. Porque a marcação é feita da intermediária para trás, do meio de campo para trás. Todos os times esperam o adversário na sua intermediária. E aí ele permite que ele venha tocando bola. E aí o jogo de bola é normalmente para as laterais. Como antigamente poucos jogadores jogavam de forma lateral. O jogo era mais vertical, era na direção do gol. Porque o gol, até em inglês, é o objetivo. Não é? E gol é objetivo. Só uma vez na minha vida eu escrevi que gol foi detalhe. E foi. E era verdade, né? Aquela coisa. Mas de uma vez. Fora disso, o gol não é um detalhe. É o objetivo. Né? É a tradução, inclusive, da palavra em inglês. Né? Então, hoje, muito jogador que tem apenas preparo físico joga futebol. Em detrimento a outros que têm um preparo físico menor. Né? E o futebol, então, ficou feio. Além disso, no Brasil, o Brasil tornou-se um grande exportador de jogadores. Não é? Com 17, 18, 19 anos, todos os jogadores que aparecem aqui na base já tem gente que está analisando tudo que ele faz. Se ele sabe cabecear, se ele sabe chutar, se ele chuta com a esquerda. Já tem gente analisando aqui e que vende a informação para times do exterior, ou para empresários, ou funcionários de empresários do exterior. Gosta do VAR? Você gosta do VAR? Gosta do VAR? Eu não gosto. Eu acho que o VAR, eu vou falar com todas as letras, porque não tem maldade nenhuma, o seu programa é visto por adultos. O VAR é a camisinha do futebol. Ele interrompe o grito do gol. Ele interrompe uma jogada, ele interrompe a emoção. Né? Você foi gol de pênalti, você fica esperando se o cara não vai voltar por algum motivo. Eu acho que o VAR atrapalha o futebol. Esses são muitos pequenos detalhes. A vida não é tão pura assim. Não é? Tudo na vida tem pequenos erros. E é natural que os pequenos erros sejam cometidos pelos árbitros. Porque o VAR está cometendo pequenos erros. E aí é pior, porque ele tem 5, 10, 2, 3, 4, às vezes 5 minutos para analisar e acaba... Mas só aqui no Brasil que demora esse tempo, viu, Zé Maria? Pois é. Porque ele também, o árbitro hoje ele joga a responsabilidade para o VAR. Para não sofrer a crítica... Olha, eu acompanho, às vezes, o campeonato inglês, e quando tem um lance do VAR, o juiz vai lá olhar, em 15 segundos, ele já olhou e já voltou, já decidiu o jogo. Mas hoje, o árbitro aqui, ele joga a responsabilidade para o VAR. Qualquer lance, ele... E aí o VAR fica com medo também, analisa para cá. E como são 3 ou 4 lá, eles ficam discutindo. Não, mas olha aqui, passa a risca para cá, passa a risca para lá. E aí acaba com o futebol. Eu acho que o VAR poderia ser usado apenas para o jogo violento, para o jogo violento. Falta de cartão vermelho, por exemplo. A falta, por exemplo, cotoveladas, lá no meio do campo. Esse negócio de impedimento, bico da chuteira. Eu já vi o Arnaldo César Coelho dizer,
o bico da chuteira estava à frente. Eu falei, se eu fosse diretor de futebol, só ia contratar jogador com o pé até 37. Porque jogador com Marcelinho Carioca. Jogador com pé com 43, 44 vai ficar com impedimento toda hora. Eu não gosto. Ô Zé, onde é que você estava naquele fatídico 7-1? E outra segunda pergunta, voltaremos ainda a ser o melhor futebol do mundo? O 7-1 eu estava em casa. Eu não trabalhei naquela vez. Eu trabalhei na Copa de 2010 na África, pelo canal Terra. Não é? Em 2014 eu não estava trabalhando. Eu até fui procurado, mas como era no Brasil, é tanta gente trabalhando que você fica dando cotovelada um no outro. E para trabalhar desse jeito, eu preferi ficar em casa. A minha mulher com amigas dela, estavam assistindo na parte terra da casa. Eu moro num sobrado. E eu estava na parte de cima, não é? E com 5-1 ou 4-1 eu desliguei. Aí, de vez em quando, ela gritava lá de baixo, pode ligar outra vez, que marcou mais um. Eu não quero mais ver. Não que eu estivesse torcendo tanto assim, porque eu acho que o futebol brasileiro precisa passar um pano limpo. Ele tem que perder Copas, tem que um dia não ser... É coisa quase praticamente impossível. Entre 10 seleções, não ficar entre as 5 que vão para a Copa da América do Sul. Mas seria salutar, eu penso assim, se um dia ficasse fora, para acabar com muitas mazelas que existem. Mas não é o caso do nosso programa. Esse seria o caminho, né, para a gente voltar, talvez, ao topo, né, do futebol. É muito complicado por aquilo que eu disse, né? O garoto sai muito jovem. Né? Se você tivesse no Santos tivesse podido manter o Neymar por mais uns tempos, junto com o Ganso, você tem 2, 3 grandes jogadores. Jogador mediano ele assimila, ele melhora, porque tem jogador bom junto com ele. Não é? Você anda com pessoas melhores que você melhora também. Você conversa com uma pessoa que lê, você vai melhorar o seu diálogo, não é? O seu português, a sua fluência. Assim é o futebol. Mas, por exemplo, o São Paulo, né? Tem 2 jogadores do São Paulo que estão jogando no Ajax, da Holanda. 2 com menos de 20 anos. Sim. Né? O último que foi o Antony. Né? Nem chegou a fixar. Eu coloquei uma vez no Facebook, meu nome é Antony, mas pode me chamar de canhoteiro segundo. Né? Porque ele era bom jogador, ele é bom jogador. Sim, sim. Ele ia crescer, ele ia melhorar muito. E vai melhorar lá. Né? O Vitor Batalha, você é louco? Mas não, é só uma forma de dizer. Porque é tão difícil aparecer um jogador habilidoso, como foi Canhoteiro, né? Como foi Garrincha, né? Que a gente tem que tentar lembrar desses grandes jogadores do antigamente. Claro, né? Claro. Mas já foi embora. O São Paulo tem um centroavante agora, o Brenner, nunca seria um habilidoso, mas vai ser sempre um goleador, porque ele tem a vontade de marcar o gol. Já foi embora também. Já foi embora. Mas foi para os Estados Unidos. Não importa para onde foi. Foi embora com 20 anos, 22 anos e tal. Precisa fazer dinheiro. O São Paulo tem, no seu projeto desse ano aqui, que vender, eu li no outro dia, 96 milhões. Quer dizer, vai vender o quê? Só se vender o Morumbi, pô. Contratou Miranda agora, da China. Mas você vende um jogador de 18 anos e contrata um de 36. Pois é. Para fazer um contrato de 1 ano e 8 meses ainda, né? Entendeu? Zé, você continua escrevendo por Terra e no Ângulo? Não, o Terra eu fiz um contrato, trabalhei com eles na Olimpíada, na Copa de 2002, trabalhei na Olimpíada de 2006, trabalhei para eles lá na África, na Copa de 2010, aí voltei para a Globosat, fiz um programa chamado Camarote, junto com
Jorginho, e com a Silvia Rossetto, que era a diretora. E depois, em 2014, eu parei. Não, eu não trabalho mais por terra, não. Eu tenho um amigo que tem o ângulo, no ângulo que você citou, não é? De vez em quando ele liga, pô, escreve alguma coisa e tal. Aí, o dia que eu estou com vontade, estou com mais disposição, né, alguma coisa na cabeça, eu escrevo e mando para ele. Mas é nada fixo. Sim, sim, sim. E o teu livro está disponível, como você falou no início, nas plataformas digitais, para quem quiser adquirir. Ó, preciso mandar esse livro lá para a maior biblioteca comunitária do mundo, lá no Paiaiá, hein, Zé? Você eu fiquei impressionado com o número de livros que você falou na biblioteca da sua cidade. Uma cidade com 600 habitantes. É um povoado, viu? Não é nem cidade. Hein? Não é nem cidade, viu? É povoado. Não, com esse número, é um povoado. Menor do que isso, só um lugar onde o meu neto foi estudar nos Estados Unidos. Tinha 168 pessoas moram na cidade. E na cidade de perto, onde tem a escola, eram 3.000, sendo que 1.200 eram alunos estrangeiros. Só essa cidade é menor do que a sua. Paiaiá é um povoado. É o melhor lugar do mundo. Eu vou te dar uma camisa do Paiaiá, viu, Zé? Tinha que ser da Bahia para ter um povoado com 600 pessoas e ter uma biblioteca com 13.000 volumes. 130 mil. 130 mil. Eu roubando um zero. Tá roubando, Zé. 13 mil já era um absurdo. Imagina, 130 mil. 130 mil livros, exatamente. Uma honra. Que beleza. Que beleza. Vou mandar esse livro para lá. E quem quiser comprar teu livro, Zé, repita novamente, por favor. Quem quiser comprar é só ir no site Letras do Brasil. Muito simples. Letras, quer dizer, leitura, né? E do Brasil, que é o nosso Brasil varonil. Aí você entra e está lá, vai aparecer o livro, você clica, vai pagar baratinho, mandam entregar direitinho, sem nada. Preciso e você vai ter uma leitura fantástica. Preciso comprar e ir lá e aí pegar o autógrafo, viu? Eu estou aqui na Zona Sul de São Paulo. Vai ser um prazer. Você sabe que tem algumas pessoas que me pediram autógrafo. E você sabe como é que nós solucionamos? Eu mandei por e-mail. Digital. Não. Escrevi, fotografei e mandei por e-mail. É a tecnologia, Zé, entendeu? Aí ele imprimiu e colocou no livro. E o livro está em formato digital também? Não, ainda não. A editora é pequena e como eu disse, a pandemia estragou um pouco o nosso projeto. Nosso projeto era fazer uma noite de autógrafo, né? De repente depois colocar numa livraria. Mas a livraria, a editora é pequena e essas coisas ainda não foram possíveis de serem feitas. Sensacional. Zé, eu confesso que sinto-me honrado em ter te entrevistado. Obrigado pela tua gentileza, pela tua disponibilidade. Uma honra mesmo. Muito obrigado, viu? A honra é toda minha. É um prazer. Você tem meu e-mail, você tem meu telefone. A hora que você quiser, qualquer coisa, estou à sua disposição. Vai ser sempre um prazer muito grande. Primeiro, falar com você, que tem um belo programa que invade a casa das pessoas, não é? Com todo respeito, uma invasão respeitosa, não é? E segundo, porque é sempre muito bom falar para a pessoa que podem te reconhecer, que podem perguntar, eu moro no Brooklyn, você lembra do Bauer? Não é? E pessoas que vão te dar o prazer de adquirir, não é pelo dinheiro, porque todo o dinheiro que eu arrecado vai para uma instituição de caridade da minha cidade. Não quero dinheiro para ganhar um livro. É pouco, mas vai para a instituição de caridade e sempre remetido para lá. É para ter o prazer de ser lido e a pessoa ler, ouvir as histórias e falar, isso aqui é mentira. O cara não pode ter pulado a janela de uma casa na Sérvia. Eu não acredito. E é verdade. Zé Maria de Aquino, mestre, muito obrigado, viu? Grande abraço. Eu que agradeço.
Até a próxima. Tchau, tchau. Deus quiser. Um abraço. Obrigado a todos, gente. Se inscreva no canal Paiayana Conectados, que esse vídeo vai para lá. Um abraço.